quem? Geralmente a Solange costuma entrar, mas eu não sei. Vamos dar início então à nossa aula. Eu vou colocar aqui para gravar já também permitir que grave aqui. Pronto, acho que está gravando, né? Está. Maravilha. Nós podemos retomar um pouquinho da última aula, quando nós vamos ver um pouco a respeito dos passos para organizar uma celebração. Quem tem a apostila está aí logo acima do título Segundo Encontro, que é o que nós vamos fazer hoje, o segundo encontro, que é a comunicação litúrgica, né? Então, esses passos para organizar bem a celebração situar a celebração no tempo litúrgico e na Ô, realidade da Luiz, já estou aqui. Solange, muito bem. É que não estava aparecendo na minha tela aqui, achei que você não estava presente ainda. Então, esses passos para organizar e preparar uma celebração, nós precisamos situar no tempo litúrgico e na realidade da comunidade. O que é o tempo litúrgico? É que nós já vimos há 2 aulas atrás que o tempo litúrgico é o do Advento, tempo do Natal, Páscoa, tempo comum, aliás, Advento, tempo do Natal, tempo comum, depois vem Quaresma, Tríduo Pascal, Páscoa, um tempo pascal, e depois retoma tempo comum. Então, esse é o tempo litúrgico. E dentro do tempo comum, nós temos várias celebrações, várias festas, várias solenidades. Então, para preparar bem uma celebração, é preciso estar situado em que tempo nós estamos, o que nós estamos celebrando. E isso é exatamente a função da pastoral litúrgica. É ela que vai visualizar todo um contexto, um global da paróquia, do tempo litúrgico, qual celebração está sendo preparada. É a equipe litúrgica que vai preparar tudo e entregar para a equipe de celebração, que é aquela equipe específica, pontual. Então, é uma equipe que vai trabalhar na celebração do Domingo de Ramos, por exemplo. É uma equipe que vai trabalhar na celebração do Corpus Christi. É uma equipe de celebração que vai organizar tudo para a missa de São Paulo e São Pedro, que celebramos ontem. Então, isso é a equipe de celebração que prepara, que faz. E a pastoral litúrgica, ela prepara todas as celebrações. Então, é ela que organiza, ela que monta e a equipe de celebração realiza. A pastoral litúrgica, ela precisa conter em seus membros uma pessoa de cada pastoral. É uma pessoa da pastoral da música, da pastoral das leituras, da palavra, né? Da pastoral de organização, da pastoral de decoração da igreja, de ornamentação. Então, precisa de ter uma pessoa de cada pastoral, de cada trabalho ali. Porque aí não há necessidade de estar alguém da equipe levar pronto a montagem para aquelas equipes, que cada um já tem. Então, tem um responsável de cada celebração, de cada ministério, dentro da pastoral litúrgica. Então, todos os ministérios automaticamente já conhecem e já sabem o que fazer. Então, evita muito leve trás, muita desencontro de informações. Isso é muito importante. É preciso aprofundar as leituras, né? Aquilo que nós conversávamos também no último momento. Pessoas que vai proclamar a palavra precisam estar cientes de que elas estão falando, é Deus que está falando através dela para toda a Assembleia. E nós precisamos cuidar para não sermos é, é, pessoas ou proclamadores da palavra que gostam de ver a Assembleia sofrer. Porque existem momentos que alguém está lá proclamando a palavra e nós não conseguimos entender quase nada, ou não conseguimos nem ouvir o que a pessoa está falando, porque às vezes o microfone está ruim, às vezes a pessoa fala muito baixo e nós não conseguimos entender. Então nós fazemos um esforço enorme para tentar ouvir o que o outro está falando, que é a leitura que está sendo feita. E isso gera um desgaste nos fiéis, que muitos acabam muitas vezes até desistindo de participar das celebrações. E é preciso também um exercício de criatividade em cada celebração, principalmente nas solenidades.
E essa criatividade ela não pode ser exagerada para que não tome toda a frente daquilo que está sendo celebrado, né? Então é preciso ter esse cuidado. E é preciso então elaborar bem o roteiro da celebração. Toda execução, todo o trabalho, ele existe um roteiro, um início, meio e fim. Então é preciso ter, a celebração também segue um roteiro, que é a procissão de entrada, o que que vai ter na procissão de entrada, como que vai ser feita a entrada, como que vai ser feito ali quando chega diante do altar, do presbitério, qual vai ser o gesto feito ali, realizado pelas pessoas, que nós vamos ver agora hoje também a respeito disso, né, da comunicação litúrgica, que tudo fala de Deus, né, não é só palavra, mas os nossos gestos, a nossa posição, a nossa postura, tudo é comunicação e tudo fala de Deus, né, para os fiéis. Então é preciso de tudo isso, ter esses cuidados. E aí nós entramos agora, basicamente ou diretamente, na comunicação litúrgica, onde tudo fala de Deus. É interessante porque essa comunicação ela se dá principalmente através das realidades sensíveis que nos atingem. É, é um gemido, uma palavra, um olhar, uma carta, um desenho, uma escultura, e o silêncio também fala muito, né? Ah, não está falando nada. Será que realmente não está falando nada? Será que o silêncio dela não quer, não está gritando muitas vezes por socorro, né? E a gente fica sabendo que o meu amigo ele pensa quando ele expressa exteriormente, ele se comunica, né? Nós, quando conhecemos realmente alguém, ele não precisa dizer nada para a gente. No olhar dele, nós sabemos se ele está bem ou não, né? No gesto dele, nós já sabemos. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade, esse cuidado, né? É a expressão do próprio corpo, uma expressão corporal e também é a expressão verbal, né? Lançando mão de recursos externos, nós temos um instrumento musical, caneta, pincel, argila, tudo isso também são objetos de comunicação, mas nós nos comunicamos muito mais com o nosso corpo, com a nossa postura, com os nossos gestos, do que mesmo com palavras, né? Eu posso dizer, olha, eu estou muito feliz, mas se eu estou de cara fechada, cara, assim, diz que está feliz, mas não vejo um sorriso seu. Você diz que está feliz, mas o seu sorriso é só é frio, é pequeno, não chega até o canto dos olhos. Então não há uma felicidade completa, não é real o que você está me dizendo. Isso tudo a gente vai estar contradizendo aquilo que nós estamos realmente sentindo, né? Também na liturgia, não só as pessoas se comunicam ou o que trazem em seu íntimo, mas cada elemento que nos rodeia, ele põe em relação com aqueles que representam, né? Assim, o espaço celebrativo, ele comunica muito com a gente, a ornamentação, né? O cuidado com os objetos litúrgicos, as atitudes dos membros, tudo isso são comunicações, né? E que diz respeito em relação aos mistérios celebrados. Tudo nos fala de como é a nossa fé, a nossa teologia, o nosso respeito com em relação aos mistérios celebrativos. Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse aprendizado de observar aquilo que está ao nosso redor. Se nós podemos mudar para um outro slide que está logo à frente, é o segundo slide de hoje, e nós vamos ver algo mais bem interessante, que ali está praticamente os quatro pontos de comunicação do espaço celebrativo, também dos nossos gestos e posturas, né? É esse, seu Luiz? Próximo, é o segundo que está abaixo da Calma aí. a comunicação pelos sentidos. Muitas são as realidades que tocam nossos sentidos, né? Nos comunicamos com algo e, de Ó, para certo mim modo, ele tá não. aparecendo aqui, aparece para vocês? Aparece esse que tem a palavra, o olhar, o gesto e o silêncio. Não, para nós não está aparecendo. A nós continua o grande da comunicação. Sério? Ó, passei pro primeiro agora.
Ele não tá pulando para vocês? Não. Não, Não está subindo. Calma aí, então. Apareceu? Aí, apareceu. Agora veio, agora sim. sim. Comunicação pelos sentidos. Vou deixar assim, então, que aí ele aparece, eu acho. Tá certo. Pronto, Aí a gente vê agora, apareceu. aquilo que a gente falava, a palavra, que é o meio mais direto de revelação de diálogo comunitário. Então, nós chegamos, muitas vezes, nós queremos ouvir a palavra do outro, ouvir, sentir as vibrações mesmo da palavra, porque na conversa, na palavra, nós sabemos e nós entendemos o que o outro está sentindo, né? Tanto que muitas vezes, nos meios de comunicação hoje, nós comunicamos com nossos familiares através de mensagem pelo WhatsApp, mas muitas vezes nós queremos ligar realmente para ouvir a voz do outro, porque a mensagem ela mente, a mensagem ela mascara muitas vezes a verdade, a realidade. Mas quando eu ouço a palavra do outro, eu ouço a voz da pessoa, eu já consigo, se eu conheço bem, eu consigo entender se ela está falando a verdade ou não. Então a pessoa precisa ser muito boa para mentir, para poder enganar muitas vezes os ouvidos da gente. Então isso é É verdade. interessante. E outras vezes a gente precisa até mesmo uma ligação de vídeo, para realmente ter certeza de que o outro está bem, porque aí não há falha, né? Principalmente o rosto. O rosto ele nos fala a verdade, né? Se a gente realmente conhece. E nós temos nesse espaço celebrativo, né? Também na comunicação pelos sentidos. Voltando ainda lá no primeiro, isso, nesse aqui, o olhar, que é o reflexo do nosso interior e da nossa devoção, né? Por que será que muitas pessoas, ou muitos de nós, não conseguimos conversar com o outro olhando diretamente no olho, né? É difícil você olhar perto do outro olhando diretamente no olho do outro. Parece que está invadindo, parece que está escancarando as janelas da alma e está querendo realmente descobrir todos os nossos segredos, ler todas as a nossa mente até mesmo, né? Porque o olho ele é realmente o reflexo do nosso interior. Então, existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de conversar olhando no olho do outro, né? Não porque estão escondendo algo, mas por timidez ou por criação, por modo de vida que a pessoa tem vergonha, tem esse receio, essa timidez, não consegue realmente olhar no olho do outro. E o nosso gesto também, né? A expressão corporal é, que reza, age no espaço sagrado. A nossa postura dentro da igreja. Nós chegamos na igreja. Primeira coisa que nós fazemos, ao chegarmos e adentrarmos na igreja, nós já buscamos automaticamente onde está Jesus. Eu penso que é automático para nós. Em qualquer igreja que nós chegamos, em qualquer templo que nós entramos, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar onde está Jesus. Então, quando nós entramos numa igreja que Jesus não está lá atrás do altar ou na lateral do altar, qual é o gesto que nós devemos fazer diante do altar? É um gesto de somente uma vênia, né? Ou só um arcar o corpo em sinal de respeito do altar, porque o altar ele é o próprio Cristo, ele é o altar de sacrifício e ele também é o sacrificado. Então, o altar é onde se faz a oferenda, ele é a própria oferta e é o local, o próprio Cristo oferecido ali. Então, o altar é digno de respeito, é digno de fazer uma vênia, de fazer uma curvatura do corpo diante do altar. No caso, se Jesus está presente no sacrário, atrás do altar, aqui bem específico, como lá na nossa matriz, Santo Expedito, Jesus está literalmente bem atrás do altar. O sacrário está ali. Então, nós, ao chegarmos na igreja, o nosso gesto vai ser ajoelhar no chão, fazer realmente uma genuflexão, né? Diante da igreja, fazer a genuflexão, levantar e continuar a nossa caminhada até chegar ao nosso local de nos acomodarmos, né? Nas comunidades de São João Batista, que não, Jesus não está literalmente diante do altar, mas está ao lado,
Então, a nossa postura já é fazer uma pequena vênia diante do altar, porque o altar é digno de respeito. Então, essa é a nossa postura quando chegamos na igreja, quando entramos dentro de uma igreja. E ao entrarmos dentro da igreja, estarmos ali acomodados, aguardando o momento da celebração, a postura de todos os cristãos deveria ser essa quarta postura de silêncio e oração, né? Nos ajoelharmos e ali temos de tendo Jesus à nossa frente, nos ajoelharmos, adorar Jesus dentro do sacrário, ficar em silêncio, não um silêncio que não tem ruído nenhum, mas um silêncio de interior, de oração mesmo para com Jesus. Então, dentro da igreja, enquanto aguardamos o momento da celebração, é um momento de silêncio e realmente conversar com Deus. Que muitas vezes nós não temos tempo na nossa casa, nós não temos tempo durante o nosso trabalho de parar 5 minutos e conversar com Deus. E ali nós temos esse tempo e temos essa atmosfera de oração e de espiritualidade, onde o espaço nos convida à oração. Esse espaço que o próprio Cristo está presente no sacrário, nós temos as imagens que também estão à nossa frente, que nos levam a ao sagrado, que nos levam à eternidade. Então, as imagens elas estão ali presentes para nos lembrar de que é um espaço sagrado e que nós devemos manter a nossa espiritualidade e nos levam realmente à oração, à comunicação com Deus. Então, esses são a nossa comunicação pelos sentidos. E durante a celebração, também nós comunicamos por gestos. No início da celebração, na procissão celebrativa, quando o padre entra com os ministros. Então, é um momento é uma comunicação de gestos, né, de caminhada. É uma caminhada ordenada, é uma caminhada de postura ereta, é uma caminhada realmente com sentido de estar indo de encontro com Deus. É e aí, chegando muitos de nós, na nossa comunidade, temos o costume de bater palmas durante os cantos de entrada, que não é errado, como diz o padre, né? Muitos padres falam que não, isso realmente não é errado, não é antilitúrgico, e não tem nenhum documento da igreja que está proibindo isso, esse gesto. É um gesto de enculturação. Então, se nós somos alegres, somos felizes e temos a disponibilidade, o desejo de expressar corporalmente, por que não fazê-lo, né? Dentro dos momentos corretos. E aqueles que não têm cadência, que não têm ritmo, é melhor ficar quietinho. Por exemplo, eu não tenho ritmo nem tenho cadência. Se eu começar a bater palma, daqui a pouco eu estou batendo palma totalmente contrário a todo mundo. Então é melhor eu ficar quieto no meu canto, na minha postura ali, para não causar um efeito contrário, né? Então a gente tem que saber o nosso lugar, a nossa caminhada. Então cada um precisa respeitar o gesto do outro, o jeito do outro. E no mais, durante as celebrações, nós vamos tendo alguns momentos em que nós é, temos posturas diferentes, mas isso nós vamos ver daqui a pouco, né? A gente vai estar retomando um pouquinho de tudo isso, né? Nós temos que o espaço celebrativo, ele desenrola toda a ação litúrgica, né? Temos o estilo de construção, né? As nossas igrejas são igrejas que têm, ultimamente são mais modernas, né? Mas ainda temos os ícones atrás do altar, na parede do altar, temos, no nosso caso, a nossa igreja, o nosso templo, né? Nós temos os vitrais que falam muito de Deus, que nos levam à oração. Então, para onde nós olharmos, nós estamos com o nosso olhar direcionado a uma imagem que nos remete aos santos, que nos remete àqueles que realmente lutaram contra a fraqueza, contra o pecado e estão diante de Deus. Então, tudo isso é espaço celebrativo, espaço que fala de Deus. Nós temos, passando para o próximo, aí nós temos o espaço celebrativo, que é a disposição do altar, dos bancos, que revela a comunidade de irmãos reunidos ao redor da mesa do Senhor, né? A ornamentação refere-se aos objetos artísticos, né? Pinturas, que nós falava, os vitrais, aquela pintura que temos atrás do altar, na parede que está atrás do altar, no presbitério. Nós temos outras pinturas em outros locais designados, né? Para algumas outras celebrações, por isso nós temos a pintura, o símbolo do Espírito Santo, que é onde ficava a nossa pia batismal.
Então, nós temos tudo isso que nos remete, que nos lembra realmente de estarmos diante de Deus. E essa disposição dos bancos, muitas vezes, nós percebemos também que ela é algo que depende de igreja para igreja, de templo para templo. Se vocês forem em mosteiros, o mosteiro Nossa Senhora da Paz, por exemplo, ele tem à disposição dos bancos, meio que o altar é meio circular, é um meio círculo o presbitério, e os bancos estão dispostos ao redor desse meio círculo. Então, de onde você está de frente para o altar, né? É algo que a gente pode estar percebendo que existem esses espaços que a pessoa está, o fiel está sentado, mas ele está direcionado para o altar, né? A ornamentação, os arranjos florais, eles nunca podem ser muito exagerados, porque acabam obstruindo alguns outros ícones. Por exemplo, diante do altar, né? Alguns altares, eles já são por si só obra de arte. Então, se nós colocamos um arranjo muito grande, nós escondemos arte sacra atrás das flores. Então, isso não é legal, isso não fica bem. Então, é preciso tomar cuidado, né, ao ornamentarmos o presbitério, ao ornamentarmos as nossas igrejas, para não esconder algo que já é sagrado, que já é fixo ali dentro do espaço celebrativo, né? E nós vamos agora para os vasos sagrados, o zelo pelos vasos sagrados. Aqui é algo muito interessante, porque é o zelo para com o sagrado, né? O sagrado é tudo aquilo que é santo, que é direcionado para o santo, para a santificação. Sagrados são as vestimentas, né? As nossas vestimentas também são sagradas, aquilo que nós vamos receber no dia da nossa investidura. Os paramentos, eles não são meras roupas, eles indicam a função de cada ministro, exigindo a apresentação digna, limpa e respeitosa. Então, aqui mora uma grande dedicação, digamos assim, muitas vezes, das mulheres, né, das esposas dos ministros, né, que estão ali, e também até mesmo dos próprios ministros, se dedicar com as suas vestes. Muitas vezes, se a esposa, se a mulher da casa não tem tempo, não tem condição, então nós mesmos precisamos aprender a cuidar das nossas vestes, né? Eu, até hoje, nunca parei para cuidar exatamente da minha veste. Sempre a minha esposa que cuida de tudo para mim. Então, sempre quando tá lá limpinho, tá passadinho, todo o mérito é dela, né? Ela que cuida, ela que fica no meu pé, mas você tá amassado, essa túnica tá amassada, tem que cuidar. E a hora que você tira, você dobra todo errado, me dá trabalho, você só me causa dor de cabeça. Então, tudo isso eu sempre escuto, mas eu nunca consegui ainda ter um cuidado especial com a minha veste. E aí acaba sobrando tudo para ela, né? Que eu ainda preciso tomar cuidado e ter um pouquinho mais de coragem de aprender a cuidar disso. Então, cada ministro tem a veste que indica o que ele faz ali. E aí, nisso, nós vamos entrar na questão. Os ministros da palavra, na nossa paróquia, os ministros da palavra usam a túnica branca e o símbolo. Alguns não usam o símbolo, mas é sempre importante a gente lembrar disso. O símbolo também faz parte da vestimenta, né? Os ministros da Ô, Luiz, distribuição da comunhão usam, em cinco sim, minutos vai desligar, tá? Então 9h30 vai parar. tá, quatro Só minutos só que nós temos falando agora, que 8h30, tem o 8h30 ele tempinho vai que tá parar. aparecendo aqui o cronômetro. Tá certo. Então nós vamos aí essa vestimenta, essa túnica com o símbolo que é o sinal de servo, de servir. E nós temos os objetos litúrgicos, que é a patena, o cálice, as velas, que são sinais visíveis. A sua beleza, a conservação, elas honram o memorial da Páscoa de Cristo. Então é preciso ter todo esse cuidado. E cabe a nós, ministros, cuidarmos do castiçal, né? Cuidarmos das velas que estão sobre o altar. Por que eu falo cuidar do castiçal? Houve um momento em que, durante a celebração, a vela começou a chorar muito. E aí ela respingou sobre o castiçal inteiro e nós acabamos deixando lá sem cuidar de limpar. Chegou na outra celebração, estava lá toda aquela respingada no castiçal.
E aí a gente percebe o desvelo que nós tivemos. Nós não tivemos zelo para com aquele objeto sagrado. Então, precisamos ter esse cuidado, né? Na celebração, cuidar para que isso não aconteça, para que realmente esteja tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo certinho. A vela, quando ela começa a desgastar, é preciso cortar ela para deixá-la certinha. Então, é também a nossa função fazer isso, né? Cuidar disso. Se eu não consigo fazer, eu converso com alguém do meu lado, ó, você consegue fazer isso para mim? Porque não é simples também cortar a vela, deixar ela certinha, né? Então, às vezes, quando a gente deixa toda ela torta, toda desnivelada, e acaba ficando feio quando acende a primeira vez depois, né? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que tem mais 1 minuto, 2 minutos. Depois nós entramos de Tem novo no 3 ritualismo. minutinhos ainda. Três Ai, seu minutos? Luiz, celebração de Diga. São Pedro e São Paulo. Esse fim de semana eu senti um pouquinho de ausência de conexão com a liturgia e a música. A gente não gosta de falar porque parece que a gente está só frisando isso, mas não é. A gente é tão bom sair da celebração cantando, da missa cantando os louvores, né, que nos conduziu a Jesus, mas ainda há tempo, né? Ainda há tempo. E a celebração de São Pedro e São Paulo, ela houve uma desconexão na missa por questão de falta de preparação mesmo, né, Sim, da equipe de celebração, porque vocês perceberam que haviam duas missas, né, a missa de véspera e a missa do dia. E aí chegou na hora, não sabiam se ia ser a de véspera ou do dia. Tanto que na hora do salmo acabou se perdendo, ficando confuso, e aí não houve o canto do salmo, houve somente a leitura do salmo, né? Porque houve essa. Aí a gente em percebe qual a missa falta que foi? faz O senhor a fala missa de das qual 9, missa? De qual horário? das Das 9, 9? Ah, eu estou falando das da das 9. 7. Às 7 eu senti falta de Deve ter sair sido a cantando os mesma coisa. louvores de São Pedro e São Paulo. Tanta música linda de comunhão. Enfim, Sim, eu é. me perco E ainda, eu fico aí, ainda. sim, e aí a gente tem essa dificuldade, né? Então, aí a gente sente a falta da equipe litúrgica, Sim, da pastoral litúrgica, nessa preparação para essas missas sagradas, essas missas de exatamente. É, solenidades, é isso aí. né? E então, isso é muito importante nós vermos também que, às vezes, não é porque é uma solenidade de São Pedro e São Paulo, por exemplo, uma solenidade de Nossa Senhora, que os cantos todos precisam falar daqueles santos, né? Não, não Talvez sim, exatamente. É ao menos é um, interessante. né? Sim, é interessante, principalmente o canto final. O último canto sempre é Isso, importante que trate daquele tema, né? Mas o canto de sim, entrada, o canto de comunhão, isso é irrelevante. Isso não tem muito, às vezes até sai do sentido sagrado da liturgia, né? Se coloca todos os cantos que falam de Nossa Senhora, por exemplo, nós acabamos dando muita ênfase à Nossa Senhora e deixamos Cristo de lado. Então precisamos exatamente, também sim. ter esse pequeno cuidado, né? É muito, muito importante isso. Nós vamos Se você quiser passar para o próximo slide, até nós esperar o tempo agora, a gente vai conversando um pouquinho, que o tempo vai acabar e não vou entrar em assuntos mais detalhados, só a gente ver aqui a realidade invisível que se manifesta dentro da celebração, né? Mas ainda antes disso, quando nós retomarmos, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa expressão corporal, né, Então, dentro da celebração, que isso é muito importante para nós. Muitos de nós, muitas vezes, ainda ficamos em algumas posições, em alguns momentos que às vezes não requer, não pede aquela posição que nós estamos, mas nós, por costume,